Oi, teste. Teste. E aí, minha gente, como vocês estão? Eu sou o Matheus Lima, esse é o canal Vício de Livro e hoje a gente vai falar um pouco sobre Gostaria que você estivesse aqui, do Fernando Scheller. Meu povo, finalmente resolvi voltar com o quadro de resenhas aqui no canal. Tinha um tempinho que eu já não postava resenha, mas resolvi voltar. E eu vou logo adiantando que a gente vai voltar com chave de ouro, porque esse livro aqui é uma preciosidade. Bom, então hoje eu vou falar um pouco da minha experiência com o livro enviado pelo mês de maio na tag Inéditos. Eu tô em dúvida se foi maio mesmo, mal. Sim, gente, foi o mês de maio, foi o mês 5, eu fui ali conferir. A gente já tá em agosto, mas é isso, né? Pra começar, eu quero dizer que assim, a experiência ela já começou super válida e super especial, porque foi o primeiro livro nacional enviado pela tag. A tag Inéditos tem essa proposta de enviar livros que fizeram muito sucesso lá fora, mas que ainda não tinham sido publicados aqui. Só que aí, no mês de maio, a tag resolveu nos presentear com o primeiro livro nacional e olha, eles não poderiam começar de outra forma. O livro Gostaria que você estivesse aqui representa muito bem o que é a nossa literatura e eu vou tentar explicar um pouquinho pra vocês. Pra começar, nesse livro aqui somos apresentados não a um, mas a 5 protagonistas. Bom, e eles são o Inácio, a Baby, o César, a Selma e o Rosaldo. Então, a partir de 5 focos narrativos bem diferentes, somos apresentados aos dramas, às vivências, aos sonhos e aos amores dessas personagens. Eu poderia tentar resumir um pouco da história pra vocês, mas eu optei seguir um caminho diferente nessa resenha. Eu vou tentar falar os pontos que fizeram essa história ser pra mim assim muito relevante e muito particular. Então o primeiro ponto que eu gostaria de destacar é a própria ambientação da história. A história se passa na cidade do Rio de Janeiro, como a própria capa vem aqui nos dar alguns indícios, e vai ser ambientada na década de 80. Então naquela época, a cidade, na verdade o Brasil inteiro vivia um período de muita instabilidade. Instabilidade política, instabilidade social e começava-se um período de muita efervescência cultural. Então, ao mesmo tempo em que a política estava desestabilizada, o cenário musical e artístico como um todo estava ali em ebulição. Então a gente pode falar de uma revolução musical e uma revolução comportamental também. Para vocês terem uma noção, é nos anos 80 que ocorre o boom do rock nacional. Então surgem bandas muito conhecidas e que particularmente eu gosto muito. Tais como Barão Vermelho, Paralamas do Sucesso, Legião Urbana, Kid de Abelha e outras mais. Eu diria que nessa história aqui, a cidade do Rio de Janeiro funciona como uma espécie de personagem e até mesmo o 6º protagonista, porque parece que realmente estamos vivendo aquele contexto junto com os personagens. Então, em alguns trechos, quando o autor muito bem ambienta a história, né, passando por lugares assim marcantes da cidade do Rio de Janeiro, como as Pedras do Arpoador e a própria Copacabana, parece que a gente tá lá andando junto aqui com os personagens. Então é aquele tipo de história que te dá um gostinho de estar no lugar onde ela tá se passando, sabe? Você realmente viaja pro Rio de Janeiro aqui. Então a ambientação pra mim assim foi um ponto super fundamental dessa história e que me chamou bastante a atenção. Depois eu destaco também o trabalho de pesquisa do autor. Eu adoro ler histórias em que fica notório assim que o autor, né, a pessoa que escreveu, teve esse cuidado e esse trabalho de pesquisar bastante antes de escrever. Se eu não me engano, o Fernando, o autor, é jornalista, e isso assim fica transparente na história, porque dá pra perceber realmente que ele pesquisou, que ele foi em fontes, né, pra tornar a história mais verossímil, mais próxima do real possível, né, e ele realmente consegue fazer isso. Então esse trabalho de pesquisa do autor, essa coleta de informações sobre a década, sobre a cidade, foi também fundamental pra tornar essa história aqui uma experiência muito agradável. E aí o terceiro ponto que eu destaco em relação a essa história aqui é a própria abordagem da epidemia de AIDS. Esse é um dos temas principais nessa história. E lendo, a gente consegue ter a noção de como foi o surgimento dessa doença, né, dessa epidemia, de como que as pessoas lidaram com isso assim, porque logo quando ela surgiu, obviamente, não se sabia muito sobre o comportamento dela, sobre como ela, né, atingia as pessoas. Então eu lembro que lendo aqui eu fiquei bastante tenso em alguns momentos, justamente porque a gente parece que está vivendo junto com os personagens, né, aquela angústia de estar perdendo amigos, estar perdendo familiares,
sem saber ainda muito bem o porquê. Então lá naquela época, né, na década de 80, quando teve o boom da epidemia de AIDS, para vocês terem uma noção, não existia ainda nem testes em grandes escalas. Então realmente receber um diagnóstico da AIDS naquele período era a mesma coisa que receber uma sentença de morte. Uma coisa que a gente fica muito tempo sem gravar e parece que perde o jeito. Uma coisa que marcou bastante a época também e que contribuiu para muito preconceito em torno, né, do HIV e AIDS é que a grande mídia começou a publicar que essa doença, né, era uma doença chamada de câncer gay. Então assim, para vocês terem uma noção de como que a coisa foi bastante assim tensa naquele período. Hoje, felizmente, a história mudou de figura e as pessoas que são diagnosticadas com HIV, elas têm acesso ao tratamento. Tratamento esse que dá condições, né, dela viver aí uma vida normal. Apesar de ainda não existir uma cura para o HIV e AIDS, essa doença deixou de ser uma sentença de morte e passou a ser encarada como uma doença crônica, assim como a diabetes e a hipertensão. Mas infelizmente existe ainda muitos estigmas e muitos preconceitos em torno dessa questão. Por isso é muito importante a gente sempre buscar informação, né? Na internet tem várias pessoas que falam abertamente sobre como é viver com HIV. Então pra gente buscar informação mesmo e ter conhecimento, não cometer nenhuma ignorância, é sempre bom, né, dar uma lida, dar uma pesquisada, uma assistida aí nos vídeos. Inclusive é muito importante que todas as pessoas que fazem sexo, que mantêm relações sexuais, se testem pelo menos uma vez ao ano. O teste é gratuito pelo bendito SUS, então assim, é muito importante, galera, que a gente se teste. O que posso dizer desse livro é que foi uma leitura bastante intensa, bastante profunda, uma leitura que mexeu comigo e que me emocionou em diversos momentos. Eu destaco também a amizade entre o Inácio e o César, que são assim os meus personagens favoritos aqui na história. Não vou dar muitos indícios de porquê, mas eu acho que vocês devem ler porque vale muito a pena, é uma experiência muito gostosa, é uma experiência muito boa mesmo. Uma boa notícia é que esse livro vai ser publicado para o grande público pela HarperCollins, está em pré-venda, tá bom? Eu vou deixar até o link aqui embaixo, caso você tenha se interessado por essa história e queira conferir mais. Eu espero que eu tenha deixado um gostinho aqui para vocês dessa história. Eu não quis falar muita coisa sobre o enredo, porque assim, eu acho que vale a experiência de você pegar um livro, né? Como eu falei, são 5 focos narrativos diferentes, então você vai acompanhar 5 personagens aí se desenvolvendo. Em alguns momentos as histórias deles vão se cruzar, em outros momentos vão se afastar, mas eu acho que isso que torna a experiência assim bastante particular. E a escrita do Fernando Scheller é uma escrita muito fluida. Ele não se perde em nenhum momento. Eu inclusive fiz vários destaques aqui no livro, porque são passagens, né, que mexeram muito comigo e que eu vou assim, acho que vou recordar dessa história ainda por muito tempo. Então, gente, foi isso, foi a resenha de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado, tá bom? A gente fica por aqui, mas antes não se esquece de se inscrever se ainda não é inscrito, de comentar, de deixar uma curtida aqui, enviar o vídeo pros amigos, porque assim você vai estar me ajudando bastante. A gente fica por aqui e se encontra no próximo vídeo. Um beijo!